Ser mãe, esse é o sonho de centenas de mulheres. Porém, qual o limite para conseguir atingir os próprios desejos? É lícito? É cristão? E dizer sim à vida é dizer sim a uma complexidade de fatores que acontece no mundo. E a igreja, mais do que qualquer órgão estatal, ela tem uma visão de mundo porque ela está presente no mundo inteiro. Muito mais que um Estado, por exemplo, que administra sempre as suas leis e os seus pareceres locais. Atualmente, a fecundação in vitro tornou-se algo popular. A princípio, uma solução rápida para o desejo de ser mãe. Esse é o tema de hoje, aqui no Maranatá. Um embrião não é um objeto, não é alguma coisa sobre a qual nós temos todo o poder, toda a possibilidade de fazer o que quisermos, inclusive jogar fora. O embrião já é alguém, é uma pessoa. Afinal, é correto ou não fazer uso da fertilização in vitro para gerar uma vida? A gente tem que entender que há famílias que têm aquela expectativa, a vida inteira sonharam com ter uma família e seus filhos. E de repente aparece uma impossibilidade de gerar seus filhos e depois surge pela ciência uma possibilidade. Então é mais do que natural que a família recorra. É a mesma coisa se eu tiver um filho que tem uma doença terminal e assim se descobrir uma cura. É claro que eu vou atrás. Então, esse aspecto a gente tem que levar em conta, porque do mesmo jeito que há implicâncias de superficialidade, de descarte, de falta de respeito à vida, há também o outro lado de pessoas que estão buscando a vida também com seriedade. O mínimo que eu diria, para uma família católica, já sabe que a igreja se posiciona contra, mas para uma família qualquer, eu diria assim, muita prudência. Você pode estar pagando um preço alto por um processo que tem um forte interesse comercial dessas empresas biomédicas. Né? Assim como qualquer pessoa merece todo o respeito e todo o cuidado exatamente por ser pessoa, o embrião também. O embrião muitas vezes é considerado como se fosse um grumo de células, um conjunto de células qualquer, e não é bem assim. A experiência dos últimos anos demonstrou que, no contexto das técnicas de fecundação in vitro, o número de embriões sacrificados é muito alto. Nos maiores centros de fecundação artificial, o número de embriões sacrificados é superior a 80%. Os embriões produzidos in vitro que apresentam defeitos são diretamente eliminados. Muitos casais recorrem às técnicas de procriação artificial com o único objetivo de poder realizar uma seleção genética de seus filhos. A igreja, por sua vez, às vezes é acusada de ser lenta, porque a igreja lida com o mundo inteiro e ela tem uma experiência milenar. E a igreja exerce exatamente essa prudência. Todos os métodos artificiais, não é só pelo fato de serem novos, mas todos eles implicam num certo risco, oferecem problemas posteriores, oferecem problemas para a mãe, oferecem problemas para a própria criança, e que a igreja, ela sempre aconselha, na medida do possível, o caminho da natureza. A igreja diz que não é justo ter um filho através de uma fecundação artificial feita em proveta. A questão não é porque é artificial, porque tem coisas artificiais que são admiráveis, que ajudam a vida, a ciência cresce, a igreja apoia a ciência. O que torna ilícita uma fecundação fora do útero, eu diria, é que ela acontece não através de um ato de amor. Toda criança que vem a este mundo tem o direito de nascer de um ato de amor, e não de um ato de laboratório que se assemelha a uma produção de fábrica, da qual, quem sabe, os pais vão discutir, inclusive, as parcelas a serem pagas e os prazos para a entrega. Porque é um processo que exige uma alta tecnologia. Alta tecnologia é um processo que inclui um preço e que implica em quem pode pagar esse preço. Então é óbvio que quem entra nesse mercado, entra para ganhar dinheiro. Da mesma forma que
eu vou comprar uma casa, um apartamento e o vendedor, ele quer vender. E ele, para ter maior eficácia, ele não quer me vender apenas uma casa, ele tenta me vender o sonho, é mais garantido do que a casa. Se ele capta o meu sonho, né? Então, existe isso em todos os setores, é legítimo, normal. Mas aqui não é uma casa, aqui é um comércio de vidas. E por mais que nos pareça insignificante um óvulo, um espermatozoide, e mesmo uma vez fecundado, é uma célula, mas aquilo em potencial é uma vida. Se é uma vida em potencial, ela merece todo o respeito e toda a veneração de uma vida. A ciência então não vale nada? Vale sim, vale e é aceita pela igreja quando a ciência pode ajudar a fazer com que aquela relação de intimidade, aquela relação sexual entre o homem e a mulher podem alcançar a finalidade de gerar vida. Às vezes tem problemas que podem ser superados com um apoio médico de tal maneira que aquele casal pode relacionar-se e sim gerar um filho. Mas quando a máquina deve substituir o homem ou deve substituir a mulher, ali realmente estamos num caminho totalmente fora. A gente precisa estar aberto à possibilidade de, com o passar do tempo, as coisas sejam revistas. Mas o que não se pode também é entrar no pacote das tecnologias e a gente tomar decisões que podem ser complicadas. São inúmeros os problemas que estão ligados aos métodos artificiais. Quer se trate de espermatozoide, de óvulo do casal ou então de pessoas diferentes, o que é que acontece? Que são fecundados 4, 5, 6, 7, 8 óvulos, de tal maneira que depois se vê quais são os embriões melhores que poderão ser implantados no útero materno, que seja o útero da mãe ou um útero de aluguel, ainda pior, nem vamos conversar sobre isto. Então, e os outros? E os outros serão descartados. A inseminação artificial, isso tem que ser discutido, tem problemas médicos, tem problemas no casal, você tem problemas que você tem que guardar o material para ser fecundado, tanto no caso, depende, né? A inseminação artificial, no caso do espermatozoide, na fecundação in vitro, os dois. E tem uma discussão, qual é o prazo que tem que ser guardado isso? E a inseminação artificial, ela é feita só no caso das pessoas estiverem casadas? Se não estiverem casadas, pode ser por uma pessoa anônima? E se essa criança quiser saber quem é o pai? A empresa que oferece o material, ela tem assinado a decisão de sigilo. Mas digamos que a justiça, ela pode ser alterada, projetos de lei são alterados a todo momento. Claro que ela tem um princípio, que a justiça também ela é relativamente estável e também lenta nas suas mudanças. Mas digamos que uma decisão judicial autorize uma pessoa a saber quem é o pai, e o pai foi meramente um doador que precisava de dinheiro. Então, o problema grave não está assim numa postura contra a favor, mas na postura à vida, quando a gente diz que tem a vida e abundância, não é se a igreja, só porque ela é a favor da vida, então ela devia ser a favor quanto maior o número de práticas sexuais, melhor possível, porque é a favor da vida. Ela é a favor da vida em abundância, a vida em qualidade. É um grande mercado que se alimenta desta vontade de ter um filho que, infelizmente, corre o perigo de se assemelhar sempre mais a um produto e sempre menos a um dom de Deus que para acolher com amor. Então, não quer dizer que depois, mesmo quando é produzido artificialmente, aquele menino ou menina não sejam acolhidos e amados, mas o respeito à natureza é de fundamental importância. E a igreja tem o papel de promover essas discussões.
no ponto de vista da justiça, dos abusos, e no caso aí dessas questões, é claro que a igreja também precisa estar aberta a todas as discussões médicas, todas as questões biológicas, tem que se ouvir os pareceres, mas o que está acontecendo é outro problema. Esses instrumentos são todos muito caros, então passou a ser uma espécie de um luxo de quem tem poder aquisitivo, né? E pode ser também mais uma máquina de fazer dinheiro, mais uma mercadoria que pode ser comercializada e dar dinheiro. Então, há uma série de problemas que eu não diria que se trata assim de ser imediatamente contra ou a favor. E é claro que, pela lógica, se você não está a favor, você está contra. Então, enquanto nós temos uma série de problemas e a gente vê que esses problemas são piores à vida, é melhor você dizer, espera, uma mãe que sabe que seu filho pode correr um risco grave de ir num passeio, ela diz não, mesmo a custo de esse filho estar perdendo um passeio bacana, etc. Ela prefere o filho ficar triste, chateado, do que ela perder esse filho num acidente no passeio. Então, a igreja tem um pouco essa preocupação. Nós demoramos 200 anos para entender que não todo o poder tecnológico poderia ser usado para manipular a natureza física, as águas, os animais, as árvores, as florestas, etc. Quantos anos vamos demorar ainda para compreender que esta mesma regra vale também no caso do ser humano? Também é necessária uma ecologia humana, uma ecologia para proteger aquilo que é mais característico do ser humano, a sua humanidade. Então é óbvio que quando eu escuto de uma pessoa assim, não, mas eu sou a favor, a pessoa tem o direito, tudo. Eu tenho escutado num ambiente, por exemplo, de vida urbana. Agora, quando você amplia essa discussão, mas amplia também para o contexto do mundo e pondera todos os problemas, pode ser que essa decisão não seja tão simples mesmo para as pessoas a favor. E com vida não se brinca. Ninguém é dono da vida. Nós não somos nós que damos a vida a nós mesmos. E nem é alguém que produz com suas mãos a vida como quer e quando quer. Quero dizer que, inevitavelmente, diante de uma vida humana que está começando a surgir e que aparece no nosso horizonte, devemos inevitavelmente pensar a um poder criador infinitamente maior do que a nossa capacidade humana. Então, cabe a nós exclusivamente uma atitude de acolhida e de respeito que venera, valoriza, protege e ajuda a desenvolver e a crescer conforme suas necessidades. Nós temos tantos problemas de base e a tecnologia quer ir lá na frente antecipar um problema sem que a base foi resolvida. Então, como é possível a gente dizer que está priorizando a vida se a gente não está investindo e promovendo a vida no setor em que a vida mais necessita, por problemas fundamentalmente econômicos, sociais, educacionais, políticos e etc. Há uma tendência a considerar a vida de uma pessoa jovem como um jogo, como uma diversão. Então, se a vida é um jogo e não precisa esquentar, não precisa se preocupar demais, sim, aparece um problema, mas se você tem uma cerveja gelada e um sofá fofo, e depois vamos aguardar o momento das videocassetadas para dar 4 risadas e ali acaba. Mas não é assim, a vida é muito mais complicada. A vida é uma batalha para defender sua dignidade, para defender aquilo que mais prezamos, para conquistar uma formação que possa nos proporcionar ter um trabalho digno, ganhar com dignidade aquilo que nós queremos gastar e tal. E então, a coisa melhor é abraçar esta nossa vida, não, como dizer, em toda a sua verdade, porque é nisto que vamos descobrindo a beleza, até mesmo nos aspectos de sacrifício que inevitavelmente vão aparecendo. Nós acabamos sendo vítimas de uma mentalidade leviana, que é a banalidade. Hoje tudo é banal, a vida é banal, a morte é banal, a sexualidade é banal, ser pai é banal, ser mãe é banal. Então, quando esta banalidade se introduz dentro do nosso coração e dentro da nossa mente,
tudo é possível, mas quando tudo é possível, nós acabamos nos tornando não forças positivas de vida que é construída pacientemente, mas nos tornamos, quem sabe, até mesmo forças de destruição. Na verdade, escuta quem quer ouvir e não ouve quem não quer. Agora, o convite, nesse sentido que a igreja faz para o mundo, não só para o católico, ouça porque a igreja é contra. Ouça os problemas que envolvem esse parecer contrário. E se ainda assim você quiser tomar a sua decisão, tiver um amparo de lei, no Brasil tem amparo legal. Então a igreja não tem a competência de obrigar alguém a fazer ou não fazer. Ela tem o dever de colocar o seu papel, de colocar a sua postura e explicar por quê. A gente fica por aqui, mas semana que vem você confere a continuação desse programa. Confira na íntegra os testemunhos que souberam dar um sim à vida e não cederam à manipulação genética. Nos acompanhe também nas redes sociais Maranatá, TV, CN. E continue, claro, colaborando conosco. A sua forma de ajudar faz com que a gente continue levando esse testemunho e tantos outros até o seu lar e no coração de muitas pessoas. Nós somos essa família que precisamos de você. Até o próximo programa!